Imagine estar diante de um monte sagrado que treme sob a presença de Deus, cercado por nuvens densas e trovões, enquanto a poeira da idolatria ainda assenta sobre o acampamento. Pense, o mesmo povo que dançou ao redor de um bezerro de ouro, agora se vê diante de um silêncio divino e de uma esperança fragilizada. O líder deles, Moisés, prepara-se para subir mais uma vez ao Sinai, não para buscar julgamento, mas redenção. Bem-vindo ao canal, a Bíblia em capítulos. Aqui você vai descobrir a palavra de Deus como nunca antes, narrada capítulo a capítulo, com profundidade, emoção e revelação. No episódio anterior, vimos a aliança ser quebrada antes mesmo de amadurecer, a ira de Deus, o clamor de Moisés, o juízo que caiu sobre Israel. Mas agora, neste novo capítulo, algo extraordinário está prestes a acontecer. O que Deus faz com um povo que o traiu? Ele abandona? Ele pune para sempre? Ou será que há espaço para um novo começo? Hoje, vamos mergulhar em um dos momentos mais íntimos e poderosos da Bíblia. A reconstrução da aliança, a revelação da glória e a restauração da esperança. Moisés, mesmo ferido pela queda do povo e pelo peso de sua liderança, prepara 2 novas tábuas de pedra. Dessa vez, é ele quem esculpe as tábuas, e esse detalhe carrega um simbolismo profundo. A primeira aliança foi entregue pronta, escrita pelo dedo de Deus. Agora, depois da rebelião, há uma participação humana na reconstrução. Deus está ensinando que a restauração exige envolvimento, arrependimento e disposição para recomeçar. Moisés sobe ao monte em obediência a uma ordem rigorosa. Ninguém deve acompanhá-lo, nem mesmo os animais devem se aproximar. É um momento de reverência, de recomeço solene. E dessa vez, não há urgência ou desespero no povo. Há silêncio. O acampamento permanece quieto enquanto Moisés sobe. Talvez pela primeira vez, o povo entenda o peso da presença divina e a gravidade do que foi rompido. E então, algo sublime acontece. Deus desce em uma nuvem, e ao invés de uma nova sentença de julgamento, ele se revela com palavras de graça. Não há trovões, não há relâmpagos, há uma voz, e essa voz proclama quem Deus é. Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Essa declaração é uma das mais belas de toda a Bíblia. É Deus, diante da queda de seu povo, reafirmando seu caráter, não baseado na justiça fria, mas em amor inabalável. Ele poderia ter recomeçado a história com um novo povo, como havia sugerido a Moisés antes. Mas em vez disso, decide continuar com os mesmos, não porque eles merecem, mas porque ele é fiel. Você já teve a sensação de não merecer o perdão de Deus? Já pensou que falhou demais para ser restaurado? Escreva nos comentários o que essa descrição de Deus desperta em você. Moisés, ao ouvir essa revelação, não tenta negociar nada. Não pede bênçãos, vitórias ou mesmo livramento. Em vez disso, ele se curva ao chão e ora: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, vai conosco. Esse pedido revela algo essencial. Moisés compreendeu que o maior presente não é a terra prometida, mas a presença de Deus no caminho. Que adianta chegar ao destino se Deus não estiver no percurso? Essa é uma das orações mais puras e maduras das Escrituras. E Deus responde. Ele não apenas promete acompanhar o povo, mas também renova a aliança. Não como um contrato novo que esquece o passado, mas como uma segunda chance que reconhece a falha e, mesmo assim, escolhe caminhar junto. A graça de Deus é escandalosa porque insiste em nos amar mesmo depois da nossa rebeldia. A renovação da aliança, porém, não vem sem orientações. Deus estabelece princípios claros, que o povo se separe das nações idólatras, que observe festas como a dos pães asmos, que lhe ofereça as primícias da colheita, que preserve a adoração verdadeira. A nova aliança não é uma licença para pecar de novo, mas um chamado à santidade. A misericórdia
não elimina o compromisso, ela o fortalece. Deus está ensinando que o perdão não é apenas libertação do castigo, mas também capacitação para viver uma vida diferente. O povo foi restaurado, sim, mas agora com um convite à maturidade espiritual. A história deixa uma pergunta essencial para todos nós. O que temos feito com as segundas chances que Deus nos dá? Temos tratado sua graça como uma desculpa ou como um novo caminho a seguir? Compartilhe sua visão nos comentários. Sua experiência pode abençoar outras pessoas que estão lutando para recomeçar. A cena muda, mas o clima permanece sagrado. Enquanto Moisés ainda está no cume do monte, imerso na presença do Altíssimo, Deus fala com ele como quem fala com um amigo. Ali, longe do acampamento, longe dos olhos humanos, algo profundo acontece. Não é apenas uma renovação formal de leis, mas um reencontro entre Criador e criatura. Deus começa a ditar novamente os mandamentos, e embora os princípios sejam semelhantes aos anteriores, agora há um tom de restauração. Não é mais um pacto de fundação, mas de reconciliação. Deus fala de festas, de consagrações, de separação dos povos pagãos, de adoração sincera. E tudo isso aponta para um fato central. Deus ainda quer habitar no meio do seu povo. Mesmo depois da traição, ele insiste em estar presente. Cada orientação dada por Deus naquele momento carrega um significado espiritual profundo. A separação das nações vizinhas não era apenas uma questão cultural, mas uma forma de proteger o coração de Israel contra novas formas de idolatria. As festas, como a dos pães asmos e das primícias, não eram apenas celebrações sazonais. Elas eram lembretes permanentes da provisão e libertação divina. Ao pedir a consagração das primícias, Deus estava ensinando que Ele deve ser o primeiro em todas as coisas, inclusive nos frutos do trabalho humano. Era como se, a cada colheita, o povo fosse lembrado de quem realmente sustentava suas vidas. Ao renovar a aliança, Deus estava moldando não apenas leis, mas uma nova mentalidade, um novo estilo de vida. Você já parou para pensar em como seus hábitos espirituais refletem o quanto você valoriza a presença de Deus? Durante esse tempo, Moisés permanece 40 dias e 40 noites sem comer nem beber. Isso por si só já seria algo extraordinário. Mas o que acontece nesse período é ainda mais impactante. Moisés não está apenas sobrevivendo, ele está sendo transformado. A glória de Deus o envolve de tal forma que sua aparência física muda. Quando ele finalmente desce do monte com as novas tábuas da lei em mãos, algo inusitado acontece. Seu rosto brilha, literalmente. Uma luz irradia dele a ponto de assustar o povo. Eles não conseguem olhar diretamente para Moisés. Tamanha é a glória refletida em sua face. E isso não é exagero narrativo. É o que acontece quando alguém passa tempo na presença verdadeira de Deus. A glória que envolve o interior se manifesta no exterior. Já pensou se isso acontecesse com você? Como seria sua vida se cada encontro com Deus deixasse uma marca visível em quem você é? Diante da reação do povo, Moisés passa a usar um véu sobre o rosto sempre que termina de falar com Deus. Esse detalhe é profundamente simbólico. O véu representa a limitação humana diante da plenitude divina. Ao mesmo tempo, ele separa o comum do sagrado. É como se Deus estivesse dizendo: minha presença é real, mas também é perigosa para corações despreparados. A glória refletida em Moisés não era sua, era reflexo da intimidade com o Eterno. Isso nos faz pensar, em um mundo onde buscamos tantas aparências, será que ainda valorizamos o brilho da presença de Deus? Será que estamos mais interessados em parecer espirituais do que em realmente sermos transformados por Ele? Comente aqui embaixo. Qual é a maior transformação que você já viveu após um encontro real com Deus?
A partir daquele momento, Moisés deixa de ser apenas o legislador. Ele se torna o próprio símbolo da aliança restaurada. Com as novas tábuas em mãos e o rosto iluminado pela glória de Deus, ele desce ao encontro de um povo diferente. O julgamento ficou para trás, a disciplina foi aplicada, mas agora é tempo de recomeço. E esse recomeço começa com um chamado à obediência consciente. Moisés transmite ao povo todas as palavras que recebeu no monte. E dessa vez, o povo escuta, o povo teme, o povo respeita. Há uma reverência no ar que não se via antes. A glória que Moisés carrega serve como lembrete visível de que Deus está próximo, mas que sua santidade não pode ser tratada com leviandade. A restauração é real, mas ela exige mudança, exige temor, exige responsabilidade. Como você responde quando Deus te dá uma nova chance? Você apenas agradece ou se compromete a viver de forma diferente? O povo escuta em silêncio. Cada palavra que sai da boca de Moisés agora carrega o peso da glória e a autoridade do próprio Deus. Eles veem o brilho em seu rosto, mas mais do que isso, sentem que algo mudou, não apenas em Moisés, mas entre eles e o céu. Aquela geração marcada pela murmuração e rebeldia começa a despertar para uma nova consciência. Deus ainda está com eles. O mesmo Deus que os tirou do Egito, que abriu o mar, que enviou o maná do céu, agora reescreve uma aliança com tinta de misericórdia. Não há como voltar ao passado, mas há como construir um novo futuro. E esse futuro começa com reverência, com obediência e com um coração disposto. O povo que uma vez escolheu um bezerro, agora se prepara para erguer um tabernáculo. Não um ídolo feito por impaciência, mas uma morada construída por adoração. O acampamento, que antes fora tomado por danças idólatras e gritos de rebelião, agora se silencia diante da glória refletida em Moisés. O brilho em seu rosto não é apenas uma manifestação visual, é um testemunho vivo de que Deus não apenas perdoou, mas decidiu permanecer. Aquela luz tão intensa que precisa ser velada revela mais do que a santidade de Deus. Revela que o homem pode, sim, se aproximar do divino e sair transformado. O Moisés que desceu com o rosto radiante é o mesmo que subiu e ferido, cansado, clamoroso por misericórdia. E essa mudança visível comunica uma verdade profunda. A presença de Deus não apenas restaura a aliança, mas renova a identidade de quem se entrega a ela. Esse brilho gera no povo uma reação de reverência e ao mesmo tempo de temor. Eles não conseguem encarar Moisés diretamente. Não por medo dele, mas porque estão diante de um reflexo do próprio Deus. E isso os confronta. Pela primeira vez, a glória de Deus não está distante, escondida numa nuvem no alto do Sinai, mas diante deles, encarnada no rosto de um homem. É impossível ignorar. A idolatria do passado agora parece absurda à luz dessa glória real. O bezerro de ouro era mudo, imóvel, frio. A glória de Deus, no entanto, é viva, dinâmica e presente. Essa diferença acende nos corações um novo tipo de temor. Não o medo que paralisa, mas o respeito que transforma. Você já se viu diante de uma presença tão real de Deus que tudo ao redor parece pequeno? Compartilhe nos comentários se já viveu um momento assim. Sua história pode fortalecer alguém que está precisando voltar ao monte. Moisés passa a usar um véu para proteger o povo da intensidade da glória. Mas sempre que entra na tenda do encontro para falar com Deus, ele retira o véu. Ali, na presença do Senhor, ele pode ser inteiro, sem esconder nada. E ao sair, transmite as palavras divinas ao povo com o rosto descoberto e só então cobre-se novamente. Essa dinâmica entre o véu e a revelação nos ensina algo poderoso sobre intimidade com Deus. Não se trata apenas de ouvir suas palavras, mas de ser moldado por sua presença. Moisés não precisava dizer que esteve com Deus. Seu rosto dizia tudo.
E essa é uma provocação espiritual para nós. Será que as pessoas ao nosso redor percebem a diferença depois de nossos encontros com o Senhor? Será que há algo em nosso olhar, em nossas palavras, em nossas ações, que revela que estivemos em oração, em adoração, em arrependimento verdadeiro? A glória, porém, não era o fim do processo. Era o sinal de que um novo ciclo estava prestes a começar. Agora que a aliança foi reescrita e a presença de Deus confirmada, é hora de agir. Moisés reúne o povo e começa a transmitir com detalhes tudo o que Deus lhe mostrou no monte, as instruções para a construção do tabernáculo. Mas dessa vez, a reação do povo é diferente. Antes, eles ofereciam ouro para moldar um ídolo. Agora, oferecem com alegria para edificar a morada do Altíssimo. Os mesmos recursos que sustentaram o pecado, agora são consagrados para a adoração. E isso revela uma das maiores belezas da redenção divina. Deus não apenas perdoa o passado, Ele redireciona o futuro. Aquilo que foi usado para a queda, agora será usado para a glória. Que áreas da sua vida precisam desse redirecionamento? Você já pensou em como Deus pode transformar até mesmo seus erros em ferramentas para o bem? Cada detalhe do tabernáculo será seguido com zelo. Cada oferta, cada tecido, cada peça será um testemunho de que esse povo aprendeu a valorizar o sagrado. Não é mais tempo de pressa, de improviso, de decisões tomadas pela emoção. Agora é tempo de propósito. O mesmo povo que antes se precipitava em murmurações, agora escuta com atenção, trabalha com dedicação, entrega com generosidade. Isso não é apenas obediência, é transformação. Não é medo do castigo, é amor pela presença. A restauração da aliança gerou uma mudança real de comportamento, de cultura e de visão espiritual. O povo começa a entender que Deus não quer apenas andar à frente deles, quer habitar no meio deles. Essa transição de mentalidade marca o amadurecimento espiritual de Israel e nos convida a refletir. Nossa fé está baseada apenas no que Deus pode fazer por nós ou na alegria de tê-lo entre nós? Moisés, então, torna-se mais do que o mediador das leis. Ele é agora o símbolo vivo da aliança renovada. Carrega no rosto a prova da glória e na voz a direção para o futuro. E o povo, desta vez, ouve com o coração aberto. A caminhada pelo deserto ainda está longe de acabar, mas algo essencial já foi restaurado. A confiança, não apenas de Moisés em Deus, mas de Deus no povo. A decisão divina de renovar a aliança é também uma declaração de confiança, como um pai que, mesmo diante do erro do filho, diz: "Eu ainda acredito em você." E essa confiança é combustível para o novo ciclo. Agora, não se trata mais de apenas sair do Egito. Trata-se de preparar o coração para receber a presença. A liberdade não é mais o objetivo, é o ponto de partida para algo muito maior: a comunhão com o Eterno. E a cada passo, o povo vai aprendendo que a verdadeira glória não está no ouro, mas em um Deus que escolhe habitar entre os homens. A notícia de que Deus renovou a aliança percorre o acampamento como um sopro de esperança. Um povo antes marcado pela vergonha, agora sente que pode ser útil, pode servir, pode construir, não como forma de se redimir pelas obras, mas como expressão sincera de gratidão. Cada homem e mulher começa a trazer ofertas: ouro, prata, linho, peles, madeira, azeite. Não há mais relutância, não há mais egoísmo. O coração do povo mudou, e é isso que marca o fim do ciclo de queda. Não apenas o perdão recebido, mas o desejo de viver diferente. Eles não apenas evitam o erro, eles abraçam o propósito. Os dons que antes estavam adormecidos agora florescem para algo sagrado. E assim, a construção do tabernáculo começa, não apenas com materiais, mas com corações transformados.
Esse povo, que havia construído um ídolo a partir da impaciência, agora se dedica a erguer uma morada para o Deus verdadeiro. E isso muda tudo. A pressa dá lugar à precisão. O impulso cede espaço à obediência. E a culpa se transforma em consagração. Deus havia deixado claro que queria habitar entre eles, mas esse desejo divino só poderia se cumprir quando houvesse um ambiente preparado. O tabernáculo não era apenas uma tenda, era o símbolo de que o céu tocaria a terra, de que o sagrado se faria presente em meio ao profano, não por mérito humano, mas por graça. O Deus que um dia desceu em fogo para entregar leis, agora desce em glória para caminhar junto. E cada estaca fincada no deserto, cada tecido costurado, cada objeto santificado aponta para uma verdade poderosa. Deus ainda escolhe morar com aqueles que um dia caíram. O povo que ontem se afastou agora se torna o povo que constrói. A nação que provocou a ira de Deus agora se compromete com a sua presença. A transformação é coletiva, mas também profundamente individual. Cada oferta entregue representa um coração que escolheu confiar novamente. Cada talento utilizado mostra que Deus não apenas perdoa, mas restaura a utilidade de quem o busca. Não é à toa que os capítulos seguintes da Bíblia se dedicam a descrever cada detalhe do tabernáculo, porque ali, naqueles detalhes, está registrada a fidelidade de Deus. Um Deus que não apenas salva, mas ensina. Não apenas corrige, mas capacita. Não apenas aponta o erro, mas oferece um caminho de volta. Quantas vezes você já se sentiu incapaz de recomeçar? Já se sentiu longe demais para ser usado por Deus? Então escute essa verdade. O Deus do Monte Sinai é o mesmo que chama você para construir com Ele. A jornada de Israel nos ensina algo essencial. A queda não precisa ser o fim. Ela pode ser o começo de uma nova história, reescrita pela misericórdia. A glória que se revelou a Moisés não foi uma luz para ser admirada de longe. Foi um convite à transformação. E esse convite se estende até hoje. Deus continua buscando corações quebrantados, dispostos a subir o monte, a ouvir sua voz, a deixar-se moldar. Ele não desiste. Mesmo quando quebramos a aliança, mesmo quando trocamos sua presença por ídolos passageiros, ele ainda se revela como compassivo, longânimo, fiel. Mas essa revelação exige uma resposta. Não basta admirar a graça, é preciso responder com entrega. A pergunta que fica é: o que você fará com a nova tábua que Deus colocou em suas mãos? Vai deixá-la intacta ou vai escrevê-la com obediência e amor? Chegamos ao fim de mais um capítulo poderoso da Bíblia. Vimos que Deus não apenas reescreve alianças, Ele restaura destinos. Que a glória, após a queda, não é apenas possível, mas desejada por um Deus que insiste em habitar conosco. A moral dessa história é clara. Não importa o tamanho do erro, quando há arrependimento genuíno, Deus sempre oferece um novo começo. Ele não apaga a história, Ele redime. Ele não recua diante do pecado, ele avança com graça. E a grande mensagem que fica é: se até o povo que moldou um bezerro teve a chance de reconstruir a habitação de Deus, então você também pode recomeçar. Não há falha que impeça a glória de pousar sobre um coração disposto. No próximo capítulo, você vai ver como essa restauração se transforma em movimento. O povo começa a ofertar, a trabalhar, a construir. Um novo tempo nasce no deserto e você está convidado a caminhar conosco. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.